O retorno presencial obrigatório às atividades na rede municipal de ensino estava previsto para acontecer ontem, quarta-feira, 3 de novembro, segundo o decreto 5.130, publicado pela Prefeitura de Patos de Minas. Porém, este retorno acabou sendo remarcado para o dia 8 de novembro, próxima segunda-feira, após uma reunião da CEMED com diretores. Professor Blas Paulo, como que você vê esse adiamento da volta às aulas na rede municipal de ensino? Alegria imensa falar com você, Guilherme, falar com a nossa audiência mais que qualificada. Veja, eu entendo que foi ponto, bom senso, importante, né? O negócio já havia começado meio torto, a imprensa comunicou antes dos próprios servidores, daqueles que estavam ligados diretamente à educação, saberem. Então, se a volta é inevitável de forma obrigatória, que ela aconteça de maneira ordeira, de maneira organizada, de maneira planejada, como é próprio da educação patense. A educação patense é uma educação que trabalha com antecipação, com antecedência. As coisas são planejadas, as coisas não são feitas no estouro. As nossas escolas municipais, elas são exemplares e esse período vai ser realmente importante para que este retorno, ele seja de fato um retorno de sucesso e que ele promova verdadeiramente a integração dos alunos juntamente com os professores e que se promova, né, o ensino, a educação, que é o fundamental. Professor Blas Paulo, e na sua concepção, olhando todo o cenário, você acredita que as escolas municipais estão preparadas para receber esses alunos e os pais que têm filhos nas escolas municipais irão enviar essas crianças normalmente? Ô, Guilherme, eu já retornei para o Estado. Eu sou professor estadual, a gente voltou desde o início, a gente está aqui nas escolas. O que eu percebi é que na grande maioria os pais enviaram seus filhos, principalmente quanto menor os filhos, né? A gente percebe aí uma presença grande. Um ou outro pai, de fato, tem resistência. É onde eu disse que a obrigatoriedade não me parece que seria necessária. A grande maioria dos pais já, de fato, desejava o retorno. E eu entendo que, devido às novas políticas sanitárias, as escolas vão conseguir. Elas basicamente terão que ofertar álcool gel, elas vão ofertar um distanciamento mínimo, né, uma limpeza um pouco mais cuidadosa em relação ao período antes da pandemia, e os profissionais, no caso, os professores, aqueles que cuidam da limpeza, coordenação, supervisão e etc., já está todo mundo mais do que preparado, escolado para fazer esse trabalho. O importante, e que eu não abro mão, e disse isso em outras oportunidades, é o relaxamento. É quando você relaxa nas normas e nos cuidados. Começa a não querer pôr a máscara, põe no queixo, começa a não fazer a higienização das mãos, começa a aglomerar em banheiro, refeitório, etc. E aí você talvez não tenha nenhum problema na escola, porque em geral é um público jovem, mas você pode levar esse problema para as famílias. Muitos desses jovens moram com pessoas mais idosas, pessoas que têm ali as suas comorbidades, que mesmo vacinadas não estão isentas de risco. Mesmo pessoas vacinadas, elas infelizmente podem novamente vir a pegar o terrível do Covid. Professor Blas Paulo, temos aí aproximadamente 26 dias letivos na rede pública, né? Nesses 26 dias, aqueles pais, aqueles responsáveis que optarem por não enviarem seus filhos, eles estão sujeitos a ter alguma sanção, a sofrer alguma consequência? Olha, na lei estadual, né, que foi colocada pelo governador, a palavra é sim. Ou seja, depois de uma certa ausência, depois de um período onde você não tem a frequência desse menino, dessa menina, você comunica ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai tomar providências. Se essas providências não forem
atendidas, isso vai, né, para o Ministério Público. É aonde eu digo que há um exagero na palavra obrigatoriedade, porque não me parece que seria caso, faltando tão pouco tempo para encerrar as aulas, de colocar pais numa situação de constrangimento desse tamanho. Eu acho que as coisas deveriam ser conversadas. Qual a brecha que sobrou? Alunos e alunas que tiverem alguma comorbidade e que tiverem ali um atestado muito bem feito, muito elaborado, que vão ter direito de continuar a estar, né, no modelo híbrido, mas mediante um atestado. E as outras situações, elas não foram observadas. Eu acho que isso, infelizmente, é algo que deixa, não todos, mas deixa aí alguns pais e alguns alunos insatisfeitos, porque a variedade de realidades, elas são muito grandes. Quem trabalha na escola pública sabe, seja do estado, seja do município, as realidades que nós temos são as mais diversas e elas deveriam estar contempladas numa lei de espectro aí tão grande. Nem lei, na verdade, né? Essa resolução, no caso do estado, e decreto, no caso do município, poderia ser um pouco mais brando, um pouco mais dócil com a figura do pai, que afinal de contas é ele que mantém toda essa estrutura funcionando, é o que o pessoal gosta de chamar, né, de pagadores de impostos. Os pais são esses, pagadores compulsórios de impostos, que no caso da educação não foram ouvidos. Então, falando sobre o retorno das aulas, conversamos com o professor Braz Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.